Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 137. Encontrando uma esposa para você, Victarion Greyjoy. A névoa matinal ainda não havia sido completamente dissipada pela brisa marítima, mas os cais de Tart já estavam movimentados. Barris de água doce eram rolados para o convés e cestos de alimentos frescos completavam o reabastecimento. A frota de Euron estava pronta para zarpar novamente. Marinheiros ajustaram habilmente o cordame dos dois navios longos. As velas inflaram-se ligeiramente, ansiando pelo sopro do mar. No cais, a figura de Brienne de Tart parecia particularmente ereta. Ela não era mais a garota tímida da noite anterior, seus olhos brilhavam com uma expectativa determinada pelo futuro. Adeus, Brienne, gritou Euron do parapeito do navio. Nos encontraremos novamente no torneio de Arrinhal. Brienne virou imediatamente a cabeça, lançando um olhar suplicante e resoluto para o pai ao seu lado. Lord Selvin Tart olhou profundamente para sua filha, depois para Euron no navio. Finalmente, assentiu firmemente e disse em voz grave, sim, levarei você comigo. Para Arrinhal, para ver o mundo, para ver os melhores cavaleiros de Westeros. Certamente será de grande benefício para o seu futuro como cavaleiro. Com certeza estarei lá. Ao receber a permissão do pai, o rosto de Brienne se iluminou instantaneamente com um brilho radiante. Ela respondeu em voz alta a Euron, como o sol da manhã finalmente rompendo as nuvens. As amarras foram lançadas de volta ao navio. Os Dracar deixaram lentamente o cais, cortando a superfície cintilante do mar. Brienne ficou na praia, contemplando por um longo tempo as velas que se afastavam até que se transformaram em dois minúsculos pontos brancos no horizonte azul. A brisa marítima matinal trazia um frio que roçava as faces ligeiramente pálidas da princesa Elia Martell. De pé ao lado de Euron, ela observava a figura que encolhia, mas permanecia ereta no cais. De repente cutucou levemente com o cotovelo, os olhos brilhando com uma luz travessa e gentil, e provocou em voz baixa, parece que a safira de Tart lhe favorece bastante. Seu tom era vigoroso, carregando um toque de triunfo por ter desvendado um segredo. Ao ouvir isso, Euron não pôde deixar de rir e balançar a cabeça, com o olhar ainda fixo na distância. Você está pensando demais nisso, princesa. Aquilo foi puramente a admiração de um espadachim por outro, e um pacto referente ao caminho do cavaleiro, nada mais. Ah, é mesmo? Elia respondeu arrastando as palavras, com um sorriso ainda maior nos olhos. Não se preocupe, não sou de falar demais. Vou guardar esse segredo da Ashara para você. Ela pensou que fosse apenas uma brincadeira, mas viu Euron subitamente reprimir o sorriso, revelando um olhar contemplativo. Ele esfregou o queixo como se uma ideia brilhante tivesse acabado de lhe ocorrer. Agora que você mencionou isso, disse ele lentamente, com um tom sério e pragmático, de repente me lembrei de que meu irmão Victarion Greyjoy ainda não tem noiva. Ele se virou para olhar para Elia, seus olhos brilhando com um cálculo astuto. Embora a casa Tart não seja extremamente proeminente, os valores familiares de Lord Selvin são íntegros. A própria senhorita Brienne é uma joia bruta. Ela possui uma resiliência e pureza de coração que transcendem as pessoas comuns. No futuro, ela não será apenas uma verdadeira cavaleira, mas também uma parceira leal e poderosa. Se possível, este pode ser um casamento que vale a pena facilitar. Os olhos da princesa Elia se arregalaram ligeiramente. Ela jamais imaginaria que sua piada casual seria como a chave para desvendar os cálculos precisos de Euron a respeito de alianças matrimoniais e estratégias. Ao vê-la assumir uma expressão séria instantaneamente, ela ficou primeiro atônita, depois não conseguiu conter um sorriso, assentindo pensativamente. Este jovem mestre dos Homens de Ferro realmente pensa diferente das pessoas comuns. O que a fez rir ainda mais foi a natureza de Euron de agir imediatamente por impulso. Sem quase nenhuma hesitação, Euron virou-se e caminhou até a escrivaninha na cabine, estendeu o pergaminho, molhou a pena na tinta e começou a escrever ali mesmo. O conteúdo da carta era conciso a ponto de ser direto, indo direto ao ponto. Ao pai, propondo casamento para meu irmão Victarion. Objeto, Brienne de Tart, filha da casa Tart. Esta mulher é uma boa escolha, benéfica para a família. Mais detalhes a seguir. Euron. A princesa Elia observou sua ação rápida e decisiva, quase como uma compra por pânico, e finalmente não conseguiu conter as ânsias. Levando as mãos à testa e soltando uma gargalhada. A imagem de Brienne, alta, ereta e completamente diferente das damas nobres comuns, passou-lhe pela mente. Ela pensou, Brienne de Tart, com essa estatura e porte únicos, será que ele realmente acha que se escrever a carta com 15 minutos de atraso, outra pessoa a conquistará? Por um instante, ela até suspeitou que aquele cara estivesse tão ansioso para promover o próprio irmão apenas para provar rapidamente sua lealdade a Ashara, que estava longe em Starfall e traçar uma linha clara. No azul do mar estreito, os dois navios longos de Euron cortavam as ondas. Uma visão a qual já estavam acostumados, mas que continuava incrivelmente mágica, os acompanhava constantemente. Cardumes de peixes-espada reluzentes de prata. Grupos de golfinhos brincalhões, moreias coloridas, peixes-espada e até mesmo peixes-leão venenosos cercavam os Dracar como uma guarda de honra leal, saltando e nadando alegremente como se estivessem saudando o capitão do navio à sua maneira peculiar. Os passageiros já haviam se acostumado com aquilo, atribuindo ao carisma misterioso e inato do jovem mestre. Contudo, assim que o contorno irregular dos degraus de pedra começou a se tornar nítido no horizonte, Euron ergueu a mão repentinamente e deu uma ordem clara. Arriar as velas.
interromper o avanço. Em resposta, as velas se recolheram. A velocidade do navio diminuiu até que ele flutuou silenciosamente sobre o mar suavemente ondulante. Todos lançaram olhares perplexos para seu jovem líder. Euron estava na proa, o olhar fixo nos degraus de pedra, como se pudesse penetrar o vento e a distância para perceber o caos que se desenrolava naquelas águas. Virou-se e explicou calmamente à tripulação. Os amigos do mar acabaram de me avisar. Nas águas próximas aos degraus de pedra, dezenas de navios de guerra estão travando uma batalha caótica, um combate feroz. Fez uma pausa, a voz carregada de inegável firmeza. Aquelas águas se tornaram um caldeirão de sangue. Não precisamos entrar lá e perturbá-los. A princesa Elia, ao lado dele, tinha uma expressão confusa. Ela inclinou levemente a cabeça, olhando para o homem que podia comandar gigantescos animais das profundezas, e perguntou suavemente: "Você consegue invocar bestas gigantescas como fortalezas no mar, virando navios de guerra como uma criança brincando com conchas? Que dirá dezenas de navios, até mesmo uma frota de centenas? O que representam diante de você? Você tem medo de se envolver em uma batalha dessas?" Euron finalmente desviou o olhar da distância e se voltou para Elia, o canto de sua boca se curvando num arco indiferente porém profundo. Sua resposta não continha raiva por ter sido ofendido, apenas uma racionalidade quase transcendental. "Não tenho medo, princesa. É desnecessário", enfatizou Euron com tom firme. "Por acaso eu pareço o tipo de pessoa que se deleita com massacres sem sentido e encontra prazer em ver os outros morrerem?" Ele abriu os braços com uma postura casual, mas exalando uma poderosa confiança. "Se eles não me provocaram, e não tenho motivo para matá-los, então por que desperdiçar energia me lançando nesse mar de sangue em busca de problemas? Que os abutres e os tubarões resolvam suas diferenças. Nosso caminho deve evitar atoleiros insensatos." A princesa Elia murmurou: "Deleita-se com um massacre sem sentido, encontra prazer em ver os outros morrerem. Você está insinuando uma acusação contra alguém." Euron tossiu 2 vezes com a boca seca. Ele certamente não ia morder a isca daquela declaração. Seu semblante sério fez Elia rir de coração. Capítulo 138. Os degraus. Os degraus de pedra, um arquipélago espalhado como presas quebradas desde o leste de Dorne até as terras disputadas. Era o lugar mais notoriamente traiçoeiro do Mar Estreito, um covil de piratas, mercenários e conspiradores ambiciosos. Entre as centenas de recifes estéreis, apenas 2 ilhas tinham nomes devido ao incontável derramamento de sangue e mortes que ali ocorreram: Bloodstone e Grey Gallows. Sua própria existência era uma nota de rodapé na eterna turbulência dessas águas. Bloodstone, seu nome tem origem em uma lenda aterradora que causa arrepios. Dizia-se que ao longo de milhares de anos, inúmeras batalhas brutais irromperam nesta ilha e nas águas circundantes. Tanto sangue humano quente foi derramado que impregnou cada centímetro do solo da ilha, tingindo de vermelho a textura de cada pedra áspera. Sob o sol escaldante, aquelas manchas vermelho escuras que cobriam as praias e as camadas rochosas pareciam nunca secar, ainda exalando o forte cheiro de ferrugem e morte. Grey Gallows era outra personificação do medo. Inúmeras forças altas e rústicas erguiam-se como uma floresta ressequida, cobrindo os cabos e as terras altas da ilha, emitindo rangidos lancinantes ao sabor da brisa marítima. As vidas que eles engoliram foram incontáveis, desde antigos reis piratas famosos, capitães mercenários caídos e loucos que se proclamavam reis dos degraus, até peões ainda mais anônimos e almas injustiçadas. Seus cadáveres outrora balançavam ao vento, tornando-se totens aterrorizantes que alertavam os recém-chegados, fazendo da própria ilha um sinônimo de desespero e punição suprema. Os Stepstones nunca conheceram a verdadeira paz. Guerra, pilhagem e traição eram as únicas leis aqui. O título Rei dos Degraus, uma coroa vazia banhada em sangue, mudava de mãos constantemente em meio a intermináveis lutas internas e carnificinas. As cidades livres, MYR, Lige e Tirosh, outrora uniram forças para estabelecer o frágil reino das 3 filhas, com o objetivo de disputar o controle dessa localização estratégica, apenas para, no fim, destruí-lo. Este lugar atraiu os remanescentes da casa Blackfyre, a aspereza de Dorne, os cascos de ferro da Companhia Dourada e até mesmo o olhar do Trono de Ferro. Um após o outro, incontáveis poderes foram atraídos para esta arena eterna, transformando-a em um moinho de ambição e ganância. Agora, mais uma vez, o mar havia caído em um vácuo de poder, uma terra sem senhor, tornando-se um paraíso sangrento onde piratas reinavam absolutos. O olhar de Euron, como de uma águia marinha em círculos, há muito se fixava naquele mar caótico, repleto de perigos e oportunidades. Mas ele sabia muito bem que estava longe de ser o único predador cobiçando aquele pedaço de carne. A frota de Euron aguardava em silêncio no local. Os marinheiros se revezavam para comer e descansar, recuperando as forças. Cerca de 2 horas depois, aqueles leais amigos enviaram outra mensagem através de laços invisíveis. A cruel batalha à distância finalmente havia cessado. Ao receber o sinal de confirmação, Euron ordenou que as velas fossem içadas. Os 2 navios longos cortaram o mar azul mais uma vez, rumo às ilhas Stepstone. Quando finalmente atravessaram as águas estreitas entre as ilhas, a cena diante deles era como uma pintura do inferno. A água do mar já não era azul, mas tingida de um vermelho escuro, espesso e ameaçador, como se todo o oceano tivesse se transformado numa gigantesca tigela de sopa de sangue. Membros quebrados e pedaços de carne irreconhecíveis flutuavam como espuma fétida com as ondas. Ainda mais cadáveres vagavam silenciosamente com a maré.
Ainda mais arrepiantes eram os pequenos barcos rudimentares que se moviam como abutres entre os corpos flutuantes. As pessoas nos barcos, uma profissão exclusiva das ilhas Stepstone, conhecida como saqueadores de cadáveres, realizavam seu trabalho com mecanismo e habilidade. Usavam ganchos para arrastar cadáveres inchados para mais perto, despojando-os agilmente de tudo o que pudesse ser valioso: anéis, colares, moedas, até mesmo roupas decentes, amarrando pedras pesadas aos corpos despidos e os empurrando friamente de volta para as profundezas, como se estivessem lidando com carga comum em vez de vidas que um dia foram suas. Quando os 2 navios vikings bem equipados de Euron, com tripulações de semblante sombrio, navegaram por essas águas da morte, os movimentos de todos os saqueadores de cadáveres cessaram. Eles olharam para cima em uníssono, avaliando os forasteiros com olhares que misturavam vigilância, ganância e ferocidade. Contudo, ao avistarem a floresta de lâminas nos navios, os rostos claramente hostis e o estandarte dourado do Kraken tremulando na proa, os poucos pensamentos malignos que haviam acalentado se extinguiram instantaneamente. Abaixaram a cabeça rapidamente, os olhos turvos voltando a se concentrar em seu modo de vida macabro, como se nunca tivessem levantado o olhar, sabendo profundamente que, naquelas águas sem lei, algumas pessoas estavam destinadas a ser intocáveis. Quando o Drakkar de Euron estava a meio-dia de viagem de lança solar, a silhueta de um navio de guerra surgiu subitamente no vasto horizonte. Navegava em direção a eles, e o estandarte em sua proa chamava particularmente a atenção. Em um campo amarelo, uma lança dourada perfurava nitidamente um sol vermelho. É o nosso brasão. É um navio de lança solar. A princesa Elia Martell reconheceu a bandeira instantaneamente. A melancolia que sempre pairava em sua testa pareceu dissipar-se com a brisa do mar, substituída por uma excitação e alegria quase infantis. Ela quase deu um pulo ao agarrar o braço de Euron, apontando para a distância, a voz tremendo levemente de emoção, como uma criança longe de casa que finalmente vê luzes familiares. De longe, era possível ver 2 figuras, um homem e uma mulher, de pé na proa daquele navio, acenando vigorosamente com os braços em sua direção, seus movimentos repletos de entusiasmo evidente. A princesa Elia correu imediatamente para a proa, inclinando metade do corpo para fora da borda, ignorando o perigo e acenando os braços vigorosamente em resposta. Ela gritou para Euron animada: "É meu irmão. É Oberyn. Ele está aqui." Euron apertou os olhos, tentando enxergar a distância. Para ele, as 2 figuras eram apenas formas borradas, difíceis de distinguir com clareza. A essa distância, mal dá para diferenciar um homem de uma mulher. Como você pode ter certeza de que é ele? A princesa Elia se virou, o rosto radiante de imenso orgulho e um riso confiante. A brisa do mar balançava seus cabelos enquanto ela falava com firmeza, com a certeza única de quem tem laços de sangue e parentesco. Claro, somos irmãos unidos pelo sangue e amigos íntimos. Eu jamais o confundiria. O estandarte tremulando ao vento marítimo, uma lança dourada atravessando um sol vermelho em um campo amarelo, pertencia inquestionavelmente à Casa Martell, o símbolo de lança solar. Não havia possibilidade de erro. O olhar de Euron permanecia aguçado como de um falcão, examinando com vés as hastes das lanças e cada detalhe visível do navio adversário. Ele não relaxou sua vigilância nem um pouco por causa da bandeira. Uma ordem baixa e clara se espalhou rapidamente pelo navio. Todos, armas em punho. Fiquem alertas. Não se movam sem minha ordem. Essa cautela instintiva, quase paranoica, claramente feriu os sentimentos da princesa Elia Martell. Ao ver Euron desconfiar tanto de seu julgamento e de sua família, o sorriso alegre em seu rosto esfriou instantaneamente, transformando-se em uma camada de gelo. Ela virou a cabeça bruscamente, soltando um resmungo baixo, porém desdenhoso, pelo nariz. Ergueu levemente o queixo, revelando o orgulho e o incômodo peculiares de uma princesa dornesa, como se estivesse profundamente insultada. Cautela nunca é demais, não importa a situação. Euron permaneceu impassível. Capítulo 139. Oberyn Martell. O navio que se aproximava pertencia, sem dúvida, à Casa Martell. À medida que as 2 embarcações se aproximavam e a figura na proa se tornava nítida, a certeza da princesa Elia se confirmou. O homem que saltava e acenava na proa era ninguém menos que seu irmão, a víbora vermelha de Dorne, o príncipe Oberyn Martell. Euron não pôde deixar de se maravilhar. Talvez uma conexão misteriosa que transcendesse os 5 sentidos realmente existisse nas profundezas dos laços sanguíneos. Oberyn Martell nem sequer esperou que as 2 naves atracassem completamente e se estabilizassem. No instante em que as amoradas estavam prestes a tocar o convés, com as ondas ainda empurrando os cascos, Oberyn saltou. Ágil como um escorpião do deserto, aterrissou com precisão e leveza no convés de Euron, quase sem fazer barulho. Seu olhar se fixou imediatamente na irmã. No instante seguinte, ele avançou, abriu os braços e puxou a princesa Elia Martell para um abraço apertado e firme. Era um abraço repleto de preocupação, saudade e o êxtase do reencontro. Como se tentasse dissolver todas as angústias do tempo em que estiveram separados naquele abraço poderoso. Seguindo Oberyn pela murada, vinha uma mulher graciosa com olhos cativantes, sua amada Ellaria Sand. Sand era o sobrenome dado aos bastardos nobres em Dorne. Ellaria Sand era filha bastarda de Lord Armen Uller, um nobre dornês. Ela era como uma flor de espinheiro marinho que crescia nas sombras, mas florescia descontroladamente. Corriam muitos rumores sobre ela.
O mais surpreendente era o de que outrora desperdiçara a juventude nos bordéis de Lis, uma experiência que lhe conferira um charme misterioso e exótico que perdurava. Corria também o boato de que venerava fervorosamente uma deusa lisiana do amor, cuja doutrina defendia a liberdade do prazer carnal e do eros. O próprio príncipe Oberyn nunca se furtou a elogiar a visão desinibida de Ellaria a esse respeito, muitas vezes insinuando com orgulho brincalhão que o charme de Ellaria era como vinho mais requintado, capaz de embriagar admiradores de qualquer gênero. Seu charme exótico e sensualidade descarada constituíam seu atrativo único. Ao lado de Oberyn, ela não era um mero acessório, mas um tesouro perigoso e encantador que complementava seu temperamento, atraindo naturalmente todos os olhares ao redor. O baixo ventre de Ellaria estava visivelmente inchado, mostrando que uma pequena vida estava sendo nutrida dentro dela. O olhar do príncipe Oberyn Martell finalmente ultrapassou o ombro da irmã e pousou em Euron. Ele avaliou o parceiro com quem passara 3 anos do outro lado do Mar Estreito, um sorriso familiar curvando seus lábios. Ah, seu pirralho desgraçado! Soltou Elia e deu a Euron um abraço igualmente caloroso e forte, dando-lhe um tapa forte nas costas. Não te vejo há 1 ano, e você já está quase mais alto que eu. Suportando o entusiasmo dornês, Euron retribuiu o sorriso. Não te vejo há 1 ano, e você está prestes a se tornar pai. Seu olhar se voltou significativamente para a sorridente Ellaria Sand, que estava por perto. Entretanto, outros companheiros de bordo do navio de Oberyn apareceram um após o outro. Castor Daniels encostou-se preguiçosamente no parapeito, com um sorriso cínico no rosto, e chamou sua irmã, Victoria Daniels, em tom de brincadeira, a bordo do navio de Euron. Ei, olha só quem está aqui. Não é minha querida irmã que infelizmente foi pega? Eu te avisei há muito tempo, lamber o sangue da lâmina de um homem doloroso não combina com você. Encontrar uma boa família para casar e ter filhos é o caminho certo. Victoria Daniels reagiu instantaneamente como um gato que teve o rabo pisado, retrucando sem hesitar, calha a boca. Uma vergonha para a família. Não é da sua conta que você decida o que fazer. Ashara Dayne e Arianne Martell não saltaram como Oberyn. As 2 damas permaneceram elegantemente lado a lado na proa, de braços dados. Ashara Dayne olhou para Euron de longe, um sorriso gentil em seus olhos azuis enquanto acenava levemente para ele. Arianne Martell, ao seu lado, inclinou-se para sussurrar algo travesso no ouvido de Ashara, claramente provocando a amiga sobre seu relacionamento com Euron. Isso fez com que as bochechas de Ashara corassem levemente enquanto ela cutucava a princesa Dornesa com o cotovelo. Euron ergueu uma sobrancelha para Oberyn e perguntou diretamente: por que você correu de repente para águas tão distantes? Oberyn deu de ombros, seu tom casual, mas carregando uma preocupação inconfundível. Calculei seu itinerário há muito tempo e esperava que você chegasse nestes dias. Mas esta manhã recebi notícias de que aquelas 2 gangues de piratas estúpidos nos degraus estavam se matando novamente. Eu temia que você não soubesse a dimensão da situação e acabasse caindo de cabeça naquele moedor de carne. Um sorriso brincalhão característico curvou seus lábios. Principalmente preocupado com você. Se o pequeno Kraken morresse acidentalmente à porta de Dorne, teríamos dificuldades para explicar. Euron deu uma risadinha, claramente não acreditando nessa desculpa. Preocupado comigo? Isso não parece ser o estilo da víbora vermelha. Oberyn assentiu prontamente com um brilho astuto nos olhos. Mais precisamente preocupado que após a sua morte, aquela matilha de parentes lupinos das Ilhas de Ferro viesse a Dorne em busca de vingança. Sabe, As Chamas da Árvore é atualmente a balada mais popular nas tavernas dornesas. Como ousaríamos provocar as Ilhas de Ferro capazes de acender tais fogos de artifício? Seu tom era exagerado, repleto de ironia. Euron percebeu o tom de brincadeira em suas palavras e, deliberadamente, assumiu uma expressão séria para entrar na onda. Ele bufou friamente. Então, está com medo? Com medo? É claro que estou com medo. Oberyn riu alto, dando um tapinha forte no ombro de Euron. O barulho que você fez este ano não foi nada pequeno. Varrendo a árvore, prosperando nos negócios. Ouvi dizer que sua caravana de gelo e fogo está tão ocupada que seus funcionários não conseguem colocar os pés no chão. Até os senhores dos cavalos nas pradarias estão usando os utensílios de ferro que você vende. São assuntos triviais que não valem a pena mencionar. Euron deu de ombros, descartando a ideia com leveza. Mas a coisa mais odiosa é Oberyn girou, passando o braço em volta do pescoço de Euron, seu tom se tornando desolado como se o acusasse de um crime hediondo. Você arrancou silenciosamente a estrela mais brilhante do nosso céu dornês, Ashara. E você ousa vir a Dorne, a lança solar, com tanta audácia? Não, arrancados, corrigiu Euron, impotente, embora seus olhos demonstrassem riso. Estamos apenas noivos. Então é melhor você estar totalmente preparado, disse Oberyn, abandonando seu tom brincalhão. Embora seus olhos ainda sorrissem, sua voz carregava uma séria advertência. Os rapazes de lança solar que adoram Ashara formariam uma fila que ia da Torre do Sol até os Jardins de Água. Você, o arrancador de estrelas, provavelmente terá problemas intermináveis para bater à sua porta. E Euron soltou uma risada curta, os olhos calmos como um mar sem vento. Sempre detestei problemas. Ele fez uma pausa, olhando significativamente para Oberyn, um sorriso astuto retornando aos seus lábios. No entanto, com você, o príncipe de Dorne e o próprio Víbora Vermelha, controlando a situação por perto, não deve haver problema, certo? Ao ouvir isso, Oberyn riu gostosamente com um toque de Schadenfreude. Esteja eu presente ou não, as regras são as mesmas.
Se alguém o desafiar abertamente com esse argumento, mesmo sendo príncipe, não posso intervir de forma parcial. Oberyn mudou de assunto, erguendo 3 dedos. Falou com seriedade, mas com um tom de quem estava lendo as regras de um jogo. O que posso fazer é, no máximo, garantir que cada desafio seja justo e imparcial. Por exemplo, o desafiante deve ser de nascimento nobre ortodoxo, bastardos não servem. A idade dele deve ser semelhante à sua. Não podemos deixar veteranos experientes intimidarem um jovem. Também deve ser um duelo público e formal. Cada pessoa tem apenas uma chance, e você aceita no máximo um desafio por dia. Que tal? Generoso o suficiente? Euron estreitou os olhos, desconfiado. Você está falando sério? Porque tenho a impressão de que você não está me ajudando, mas sim organizando deliberadamente uma agenda de partidas de exibição para mim. Oh meu Deus, você descobriu um pouco. Oberyn admitiu com um sorriso, depois baixou a voz para revelar outro motivo crucial. Na verdade, parte disso também se deve à minha querida sobrinha. Euron fez uma expressão confusa. Arianne, Oberyn apontou com o queixo para o próprio navio. Seus pretendentes poderiam formar uma fila desde os jardins de água até o braço quebrado. Aquela garotinha é astuta. Para ter paz e sossego, ela jogou todos os seus problemas na sua cabeça. Ela declarou publicamente que qualquer um que queira se qualificar para cortejá-la deve primeiro derrotar o homem que ela rejeitou, Euron Greyjoy. Euron imediatamente sentiu o absurdo de ser baleado enquanto estava deitado. Quando foi que eu a provoquei? E quando foi que eu a cortejei? HMPH, ainda mais impossível que eu tenha sido rejeitado. Realmente, um homem senta-se no navio e o desastre cai do céu. Capítulo 140, Príncipe Doran e Meros Martell. A frota navegou lentamente para o porto de Lança Solar. A luz solar escaldante banhava sem reservas a terra de Dorne, o ar impregnado com um aroma singular de especiarias misturado à brisa marítima. No cais, 2 figuras distintas aguardavam solenemente. O capitão da guarda Martell, Arel Ota, conhecido como Sacerdote Barbudo, e seu adjunto, Sebastian Fernandes. Ambos eram homens robustos com barbas espessas e nodosas que cobriam metade de seus rostos, trajando armaduras leves de escamas dornesas. Com expressões tão firmes e resolutas como sempre. Euron saltou da prancha primeiro, caminhando em direção à onda de calor. Seu olhar percorreu seus 2 velhos amigos, um sorriso zombeteiro curvando seus lábios. Parece que o sol escaldante e a boa comida de Dorne realmente nutrem as pessoas. Não faz muito tempo, mas suas barbas mal conseguem esconder o queixo arredondado. Ao ouvir isso, o canto da boca de Arel Ota, escondido sob sua espessa barba, pareceu se contrair levemente. Sebastian respondeu com a voz baixa como um trovão abafado. Mesmo daqui em Dorne, seu nome ressoa em nossos ouvidos como o vento quente deste deserto. As chamas da árvore, nossos ouvidos estão calejados de tanto ouvir essa canção. Nenhum dos 2 guerreiros barbudos era bom com as palavras, mas não responderam imediatamente. Seus lábios cerrados se entreabriram gradualmente, revelando sorrisos sinceros e alegres emoldurados por barbas. Seus olhos brilhando com o calor de um reencontro há muito esperado. Os 2 grandalhões deram um abraço caloroso em Euron. Tudo se entendia sem palavras. Estavam verdadeiramente felizes em rever aquela fonte de problemas das Ilhas de Ferro. Durante os 3 anos de viagem, Euron se tornará não apenas seu patrão, mas também seu amigo. A cerca de 5 quilômetros a oeste de Sunspear, a residência particular do príncipe Doran e Meros Martell, os jardins aquáticos, ficava situada tranquilamente junto à praia. Não se tratava de uma fortaleza militar solene, mas sim de um paraíso para a casa Martell escapar do mundo e descansar, famoso por suas fontes refrescantes, piscinas rasas e pomares de citrinos sombreados por toda parte. Atormentado por uma gota severa, o príncipe Doran tinha extrema dificuldade de locomoção e dependia de uma cadeira de rodas por longos períodos. Neste momento, ele estava sentado em sua cadeira de rodas à sombra de árvores, em vez de tratar de assuntos oficiais na sala do trono, aguardando a chegada de sua família. Quando a figura da princesa Elia Martell apareceu, o rosto do príncipe Doran, geralmente tenso de dor, irradiou instantaneamente uma alegria e um calor sinceros. Ele abriu os braços e abraçou calorosamente a irmã que retornará de longe, um abraço repleto do carinho e conforto de um irmão. Em seguida, pegou cuidadosamente a sobrinha Rhaenys dos braços de Elia, segurando delicadamente a pequena princesa balbuciante em seu colo, com os olhos revelando a benevolência de um ancião. Em seguida, o príncipe Doran voltou seu olhar para Euron. Embora preso a uma cadeira de rodas, seu semblante mantinha a calma e a majestade do governante de Dorne. A voz do príncipe Doran era suave e solene. Bem-vindo a Dorne, bem-vindo à Lança Solar, Euron Greyjoy. Sua chegada traz um som diferente de ondas a este lugar. Ele fez uma pequena pausa, um sorriso sincero surgindo em seu rosto. Ao mesmo tempo, permita-me, como amigo do irmão de Lady Ashara e como governante de Dorne, estender-lhe minhas mais sinceras felicitações. Seu noivado com a Pérola da Queda das Estrelas é um evento alegre que merece ser celebrado. Euron deu um passo à frente, colocando a mão direita sobre o coração em uma reverência solene. Seu semblante raramente continha sua habitual selvageria de lobo marinho, aparentando ser correto e respeitoso. Agradeço sua hospitalidade, príncipe Doran. A fama dos jardins de água se espalha pelos 7 reinos. Vendo-os hoje, supera os rumores. É uma honra ser recebido por você aqui. Ao lado de Euron, Ashara Dayne inclinou ligeiramente a cabeça. A luz do sol filtrava-se pelas folhas cítricas, projetando sombras suaves em suas bochechas claras, sem conseguir esconder o leve rubor que subia discretamente. Ela sussurrou, obrigada, príncipe Doran.
Sua voz era suave como um murmúrio, carregando uma timidez evidente, acrescentando um toque de ternura comovente à sua aparência geralmente fria e recatada. Como Ariane Martel, que estava segurando o braço de Ashara, pôde deixar escapar uma oportunidade tão perfeita para provocá-la. Ela imediatamente cutucou a amiga de leve com o cotovelo, seus brilhantes olhos dorneses alternando entre Euron e Ashara, reluzindo com um brilho travesso. Abaixando a voz, mas garantindo que todos ao redor pudessem ouvir, ela disse: ó céus, olhem só para a nossa pérola da chuva de estrelas. Este brilho deslumbrante quase ofusca o sol de Dorne. Será que é um certo homenzinho aqui que faz você corar mais do que nós, velhos amigos? Ao ouvir essas palavras, as bochechas de Ashara coraram como uma romã madura. Ela lançou um olhar de reprovação para Ariane, o que apenas provocou uma risadinha alegre e triunfante da outra garota. Essa interação, repleta de espírito feminino, adicionou um toque de frescor e vivacidade à reunião solene. Após uma longa separação, o príncipe Doran reencontrou sua irmã Elia e seu irmão Oberyn. Os irmãos, naturalmente, tinham muitas palavras para compartilhar. Doran cumprimentou Euron calorosamente, combinando de recebê-lo no banquete daquela noite, e então adentrou as profundezas silenciosas e frescas do palácio antigo com seus irmãos, dirigindo-se ao seu escritório particular. A pesada porta se fechou suavemente, isolando temporariamente o mundo exterior e criando um raro espaço privado para o núcleo da Casa Martell. Enquanto isso, a vivaz princesa Ariane Martell assumiu naturalmente o papel de guia. Sorrindo, ela pegou a mão de Ashara e piscou brincalhona para Euron. Venha, deixe-me mostrar-lhe a espinha dorsal e a alma de Dorne. Os dois guardas barbudos serviam de escolta, seguindo 3 passos atrás do trio, com suas grandes glaives firmemente empunhadas. Ariane os conduziu primeiro em direção à imponente Torre da Lança. Essa torre ancestral erguia-se alta e pontiaguda, como uma lança gigante perfurando o céu azul. Suas linhas rígidas e aura agressiva eram símbolos das gerações de bravura marcial da Casa Martell. Em seguida chegaram à Torre do Sol. Em nítido contraste com a austeridade da Torre da Lança, a forma geral da Torre do Sol era acolhedora e magnífica. A enorme cúpula dourada no topo da torre brilhava intensamente sob o sol escaldante, como um sol eterno irradiando luz e calor. Ela evocava solenemente a origem da linhagem materna da Casa Martell, as tradições reais e a antiga glória do rio Rhône. A voz de Ariane transbordava orgulho. Em sua explicação vívida, as frias paredes de pedra históricas pareceram ganhar vida novamente, contando silenciosamente a lenda da lança e do sol que permeava a história da Casa Martell. Quando os 3 entraram nas ruas do mercado da Cidade das Sombras, construída de barro e palha, exalando o rico aroma de especiarias e pães achatados, uma procissão bastante espetacular se reuniu atrás deles sem que percebessem. A maioria era composta por jovens nobres dorneses, seguindo as figuras da princesa Ariane Martell e de Lady Ashara Dayne como se atraídos por um ímã. Em meio à multidão, vários jovens nobres proeminentes chamavam particularmente a atenção. Roger Alyrion de Godsgrace. Seu brasão era uma mão dourada sobre um campo giratório vermelho e preto. O lema "Nenhum inimigo pode passar" parecia esculpido em seus olhos penetrantes. Ele caminhava bem à frente com uma postura altiva. Penrose Briard de Briarvite. Seu brasão familiar era um feroz abutre negro segurando um bebê rosado sobre um fundo amarelo. Sua aparência era sempre acompanhada por um traço de melancolia imperceptível. Gerald Dane de High Hermitage. Ele era parente de Ashara e possuía traços inesquecivelmente belos. Acima de um queixo liso, destacava-se um nariz aquilino proeminente, com maçãs do rosto altas e um maxilar forte que delineava sua determinação. Uma espessa cabeleira prateada era dividida por uma marcante mecha negra, sua marca registrada. Sua própria existência parecia expressar o lema de sua família, espada como meteoro. Fern Jordaine, do Thor. O brasão de sua família era uma pena dourada sobre um campo quadriculado em tons de verde escuro e claro. O lema "Que assim seja escrito" insinuava sabedoria e estratégia. Ele observava em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Simon Santagard de Spotswood. Seu brasão era um leopardo malhado com um machado dourado sobre um fundo azul e branco, simbolizando força e agilidade. Tremon Gargalin de Salt Shore. Seu brasão era um basilisco vermelho com uma cobra preta no bico sobre um fundo dourado, estranho e impressionante. Esse grupo de jovens seguidores cheios de energia não fazia barulho, mas formava uma aura silenciosa, porém poderosa, abrindo caminho pelas ruas movimentadas da Cidade das Sombras e, sem dúvida, atraindo inúmeros olhares curiosos e admirados. Capítulo 141. O favor de uma bela, inimigo sem causa. Os olhares que os jovens nobres lançavam sobre Ariane e Ashara eram fervorosos e cheios de admiração, como se perseguissem as 2 estrelas mais deslumbrantes do deserto. Contudo, quando seus olhos se voltaram para Euron, que caminhava ao lado das 2 damas, a temperatura despencou para o ponto de congelamento, transformando-se em ciúme e ódio sem disfarces. Era como se um monstro marinho tivesse invadido sua terra sagrada e roubado o tesouro mais precioso de Dorne. Uma hostilidade silenciosa permeava o ar, tensa como a corda de um arco esticado. Não fosse pelos 2 guardas barbudos, Arel Ota e Sebastian Fernandes, de pé atrás do trio como estátuas de pedra. Não fosse pelas grandes glaives em suas mãos e o impressionante brasão Martell em seus peitos. Lembrando constantemente a esses jovens apaixonados que aquele visitante das Ilhas de Ferro era um convidado de honra, reconhecido pessoalmente pelo príncipe Doran. Não fosse por essa camada de proteção inviolável, esses jovens dorneses cegos pelo ciúme provavelmente não se importariam de estar em uma rua movimentada. Há muito tempo teriam sacado as espadas curvas ou lanças que carregavam na cintura e desafiado Euron para um duelo até a morte. Os olhos de Arel Ota, escondidos sob sobrancelhas grossas, percorreram lentamente a multidão. Sua mão permaneceu em seu enorme machado.
Essa dissuasão silenciosa foi mais eficaz do que qualquer palavra, suprimindo temporariamente o conflito iminente. Euron sentiu os olhares de ódio atrás dele, que pareciam quase perfurá-lo, mas o canto de sua boca se ergueu quase imperceptivelmente. Não havia um pingo de preocupação em seu coração. Desafios? Quando é que Euron alguma vez teve medo de um desafio? Os oponentes de Euron já eram figuras de destaque, renomadas em toda Westeros. Sor Arthur Dayne, a espada da manhã, que empunhava a aurora com maestria divina. O nobre e extremamente habilidoso príncipe Rhaegar Targaryen, e o firme e experiente touro branco Geralt de Gotover. Mesmo em combates menos expressivos, ele havia enfrentado oponentes imprevisíveis como a Víbora Vermelha Oberyn Martell, ou aprimorado suas habilidades em combate real com guerreiros ferozes como Balfe e Balon. Esses jovens nobres dorneses que lotavam as ruas da Cidade das Sombras, embora cada um exibisse um desdém arrogante e ressentido, não eram muito diferentes de alvos móveis em um campo de treinamento aos olhos de Euron, meros pontos de derrota ambulantes. A hostilidade deles não foi suficiente nem para fazer o coração de Euron bater meio batimento mais rápido. Embora não pudessem desafiar Euron diretamente, isso não diminuiu o entusiasmo dos jovens dorneses em bajular Aryane e Ashara de todas as maneiras possíveis. Eles se aglomeravam ao redor das duas damas como pavões exibindo suas caudas, competindo para se destacar. Elogios açucarados fluíam incessantemente como hidromel dornês. Presentes cuidadosamente preparados de todos os tipos, doces locais, vinhos suaves e gelados, eram frequentemente oferecidos. Alguns até começaram a se gabar em voz alta de seus feitos marciais. Qual cavaleiro famoso haviam derrotado? Quais cidades-estado distantes haviam visitado? Que paisagens estranhas haviam presenciado? O barulho e a tensão quase abafavam a rua. Enquanto Euron mantinha um ar indiferente e distante, a princesa Aryane, ao seu lado, franziu a testa com impaciência. De repente parou, virou seu belo rosto com evidente desgosto e acenou com a mão. Que barulho! Um bando de seguidores tagarelas, parem de nos seguir. Ela fez uma pausa, revirando os olhos astutamente como se tivesse mudado de ideia de repente. Seu tom tornou-se gentil. Esqueça. Já que você é tão leal, esta princesa irá pessoalmente levá-lo para ver os aposentos preparados para Euron e Ashara. Ela prolongou deliberadamente o tom, acrescentando lentamente. Escolhi o melhor quarto para eles. Um quarto. Essa palavra foi como uma pedra atirada em um lago tranquilo, provocando instantaneamente 1000 ondas entre os jovens. Os pretendentes entreolharam-se consternados, os rostos corando. As mãos de vários jovens impulsivos que seguravam as espadas tremiam levemente de choque e raiva. Seus olhos iam e vinham incrédulos entre Euron e Ashara Dayne. As bochechas de Ashara Dayne coraram instantaneamente. Ela tentou esclarecer apressadamente não. Não, nós ainda não. Sua voz saiu trêmula de timidez. Ao ver o efeito da brincadeira, Aryane não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada triunfante e radiante. Haha, enganei vocês. Olha só para vocês. Venham, vou levar vocês para ver os respectivos quartos. A princesa Aryane conduziu Euron e Ashara pelos intrincados corredores de lança solar, finalmente acomodando-os em seus aposentos já preparados. Embora não estivessem no mesmo cômodo, seus aposentos eram separados apenas por um corredor forrado com magníficos tapetes dorneses, vizinhos, por assim dizer. Naquela noite, o antigo palácio de lança solar estava brilhantemente iluminado. Ruídos e música substituíram a solenidade habitual. Um grandioso banquete noturno foi realizado no salão principal, ao lado do pátio da fonte. O ar estava impregnado com o aroma de carne assada, a frescura dos limões e a rica fragrância das especiarias únicas de Dorne. O príncipe Doran Myros Martell estava sentado em sua cadeira de rodas, no lugar de honra. Apesar de estar debilitado pela doença, vestia-se solenemente com uma expressão gentil porém majestosa. Quando a maioria dos convidados estava sentada e a música parou, ele ergueu levemente a mão. Todos os olhares presentes no salão se voltaram para ele. A voz do príncipe Doran não era alta, mas carregava uma força constante que exigia atenção silenciosa, espalhando-se claramente pelo salão. Amigos, parentes, começou ele, seu olhar percorrendo lentamente cada um dos convidados de honra presentes, pousando finalmente com carinho em sua irmã Elia. Primeiramente, reunimos-nos aqui esta noite para celebrar o retorno da minha querida irmã, Elia, sã e salva após uma longa jornada. O sol eventualmente dissipará a tristeza. Seu sorriso iluminando novamente os jardins de água é a fortuna de Dorne e meu maior consolo como irmão. Para celebrar minha sobrinha Rhaenys, a pequena princesa sã e salva. Ele fez uma pequena pausa, permitindo que os aplausos calorosos e as bênçãos que davam as boas-vindas a Elia e a pequena princesa ecoassem. Então voltou seu olhar para Euron e Ashara, continuando. Em segundo lugar, estamos aqui para dar as boas-vindas a um convidado das Ilhas de Ferro, Euron Greyjoy. Sua coragem ao cruzar o mar estreito e as chamas da árvore não é segredo nem mesmo em Dorne. Seu tom continha um traço de avaliação imperceptível, mas logo se transformou em aprovação e afirmação mais claras. E o que nos traz ainda mais alegria é que ele firmou um noivado com nossa mais querida pérola de Starfall, Lady Ashara Dayne. Ele ergueu o cálice cravejado de joias, símbolo do domínio dornês, sua voz se elevando ligeiramente, repleta de sincera bênção. Vamos fazer um brinde juntos. A alegria do reencontro, ao convidado de longe e ainda mais, a este jovem e corajoso casal e a sua futura felicidade. Que o futuro dele seja tão brilhante quanto o sol de Dorne.
Saúde! Assim que a voz do príncipe Doran se calou, todo o salão ressoou com respostas entusiasmadas. Viva! Aplausos, o tilintar de taças e a retomada da música alegre levaram instantaneamente a atmosfera do banquete ao seu ápice. Capítulo 142. O desafio, a batalha pelo noivado. O clima ameno que se seguiu ao brinde do príncipe Doran ainda não havia se dissipado completamente quando uma voz totalmente diferente e provocativa ecoou das mesas do banquete. Noivado? Um jovem nobre prolongou deliberadamente o tom de voz, elevando-a para que se destacasse em meio à música. Isso significa que eles ainda não estão formalmente casados. Esse comentário foi como acender um pavio, gerando instantaneamente inúmeros ecos. Muito bem dito. A pérola de Starfall também é a pérola de Dorne. Como ela pode ser arrancada tão facilmente? Ao menos, vamos ver se este Kraken das Ilhas de Ferro é digno da nossa pérola. Exatamente. Para levar embora nosso tesouro dornês, é preciso seguir nossas antigas regras dornesas. Ao ouvir isso, os dedos finos de Ashara se apertaram levemente. Preocupação surgiu em seus olhos enquanto ela, inconscientemente, olhava para Euron. No entanto, Arianne, ao seu lado, segurou sua mão discretamente, lançando-lhe um olhar astuto que dizia: observe o espetáculo. Do outro lado, o príncipe Oberyn Martell saboreava seu vinho tranquilamente. Em vez de preocupação, seu rosto exibia um sorriso de expectativa. Euron sentiu os olhares desafiadores se voltarem para ele instantaneamente, vindos de todas as direções. Ele sabia que não era a hora de demonstrar fraqueza. Lentamente pousou o cálice, o canto da boca se curvando num arco calmo, porém inflexível. Perguntou em voz alta: ah, regras dornesas? Estou disposto a ouvir os detalhes. O jovem nobre que falou primeiro respondeu imediatamente: nossa regra dornesa é a seguinte: para todo casamento verdadeiro, se não houver guerreiros que admirem genuinamente a noiva a ponto de roubar o casamento, então ele não pode ser considerado completo. Qualquer um que admire a noiva pode desafiar o futuro noivo. Ele fez uma pausa, enfatizando o tom: se o noivo perder, o noivado é nulo. O olhar de Euron percorreu os muitos rostos jovens e ansiosos presentes. Seu tom permaneceu firme, mas carregava a frieza da brisa marítima. Entendo. Então, gostaria de saber quem deseja ser o primeiro a tentar esta noite? Assim que sua voz se calou com um sussurro, mais de uma dúzia de jovens nobres fervorosos se levantaram de seus assentos de uma só vez. Suas mãos repousavam nos punhos das espadas ou nas hastes das lanças, seus olhos ardendo com as chamas do espírito de luta e da inveja. O príncipe Oberyn Martell tossiu levemente. O som não foi alto, mas carregava um poder penetrante peculiar, silenciando instantaneamente o salão inquieto. Girando o vinho em sua taça, com um sorriso travesso nos lábios, seu olhar percorreu os jovens nobres ansiosos. Seu tom era lânguido, mas cada palavra era clara. O que vocês, bravos guerreiros, pretendem atacá-lo em massa de uma só vez? Ou planejam se alinhar e travar uma guerra circular até que nosso pequeno Kraken das distantes Ilhas de Ferro esteja exausto até a morte? A pergunta de Oberyn foi como uma sonda, atingindo com precisão o senso de honra que os dorneses mais valorizavam. E como era de se esperar, alguém imediatamente gritou uma réplica, tomado pela indignação de ter sua honra questionada. Príncipe Martell, nós, guerreiros de Dorne, não sabemos nada sobre tirar vantagem do perigo alheio. Nem nos dignamos a intimidar os poucos com a força dos muitos ou a desgastar um oponente com uma guerra de rodas. Antes que sua voz se perdesse, um jovem surgiu da multidão. Era robusto, vestindo uma armadura macia e requintada, com uma vasta cabeleira castanha escura encaracolada sobre um rosto redondo e levemente sardento. Com um sorriso alegre e confiante, curvou-se primeiro para Oberyn e o príncipe Doran, depois olhou para Euron com olhos flamejantes, anunciando em voz alta: Roger Alyrion de graça divina. Serei o primeiro desafiante hoje. Fez uma pausa olhando ao redor, transbordando confiança. E asseguro-lhes que também serei o último hoje. Com a entrada do desafiante, a atmosfera no salão de banquetes ficou instantaneamente tensa. Sem precisar de ordens, os convidados recuaram tacitamente, abrindo rapidamente um espaço circular no centro do salão, grande o suficiente para dois lutarem. A luz da fogueira e das velas tremeluzia, iluminando intensamente esse campo de batalha improvisado. Euron e Roger Alyrion entraram no círculo, ficando frente a frente. Euron não assumiu imediatamente uma posição. Em vez disso, falou calmamente, sua voz excepcionalmente clara no salão silencioso. Espadas não têm olhos. Gostaria de saber, para esta competição, se usaremos aço afiado de verdade ou espadas de treino sem fio. Ao ouvir isso, um traço de escárnio se misturou ao sorriso alegre de Roger. Ele disse em voz alta: e se o pequeno Kraken tem medo de ver vermelho, é claro que pode escolher espadas de treino. Suas palavras estavam repletas de provocação. Euron não se irritou, apenas respondeu levemente com um tom de calma pragmática. Receio que, se for descuidado, não consiga controlar minha força e acabe te machucando. Conversa fiada. Roger ficou ainda mais irritado com aquela confiança tranquila. Herói ou covarde, venha, que nossas mãos revelem a verdade. Quando os dois trocavam farpas e a atmosfera estava prestes a explodir, o príncipe Doran, sentado na cabeceira da sala, finalmente falou. Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade inquestionável, dissipando instantaneamente a inquietação no salão. Jovens, controlem seus ânimos. Não quero que minha sala de estar fique manchada de sangue. Isso estragaria o clima para o vinho dos convidados. O príncipe Doran ergueu levemente a mão. Atendentes, tragam espadas de treino para eles.
Com as espadas de treino em mãos, Euron girou casualmente uma flor de espada, sentindo o peso e o equilíbrio da lâmina. Então, com um movimento rápido do pulso, a ponta apontou diagonalmente para o chão. Ele fez um gesto conciso de por favor para Roger Alyrion, sua postura tão serena que parecia que não estava em um duelo, mas em uma sessão de treino diária. Roger Alyrion bufou friamente, irritado com aquela postura quase desdenhosa. Com um grito baixo, ergueu a espada e atacou. Seus movimentos eram amplos e fluidos, seguindo o treinamento ortodoxo de um cavaleiro. Não havia falhas óbvias em sua técnica, demonstrando uma base sólida. Contudo, aos olhos de Euron, ele era lento demais. Seus movimentos eram desajeitados e a força de seus golpes, medíocre. Euron nem precisou usar a sinistra técnica Kami-e, confiando apenas em esquivas básicas e ajustes sutis nos pés, ele caminhava tranquilamente, desviando sem esforço de mais de uma dúzia de golpes poderosos de Roger. Sua figura se movia entre os ataques tempestuosos de Roger sem que sequer um canto de suas roupas fosse tocado. Finalmente, após um golpe aparentemente feroz ter sido habilmente esquivado por Euron, uma breve pausa e abertura surgiram na ofensiva de Roger. Os olhos de Euron se estreitaram ligeiramente, e a aura que ele vinha reprimindo explodiu repentinamente. Todos sentiram a visão embaçar. A figura de Euron surgiu abruptamente. No segundo seguinte, as pontas rombas de duas espadas de treino foram pressionadas com precisão e frieza contra os órgãos vitais de Roger Alyrion simultaneamente, uma contra o pomo de Adão, a outra firmemente parada em seu coração. Um silêncio profundo tomou conta da arena, restando apenas a respiração pesada e incrédula de Roger Alyrion e o toque frio das pontas da espada de treino contra seus órgãos vitais. Capítulo 143. Quem mais? Quero lutar contra 10. Euron desembainhou lentamente suas espadas gêmeas, seu tom calmo, mas com um toque de riso zombeteiro. Parece que sua boca é muito mais afiada que sua espada. Essa frase foi a gota d'água que esmagou o orgulho de Roger. Seu rosto ficou vermelho como um tomate, tomado pela vergonha e indignação. Ele bateu sua espada de treino no chão com um estrondo seco e, sem dizer uma palavra, virou-se e abriu caminho pela multidão, saindo do salão de banquetes de cabeça baixa, uma figura miserável. Ao ver isso, o príncipe Oberyn Martell tossiu levemente para quebrar o silêncio. Com um sorriso travesso, ele tentou contornar a situação de acordo com as regras previamente acordadas. Parece que nosso pequeno Kraken cumpriu seu noivado com sucesso. Como combinado, um desafiante por dia. A competição de hoje termina quando ele, no entanto, antes que pudesse terminar, foi interrompido por Euron. Não ficaremos em Dorne por muito tempo, a voz clara de Euron ressoou, abafando o final da frase de Oberyn. Ele olhou ao redor para os jovens nobres, cujos rostos ainda exibiam expressões de desafio e ansiedade. Partiremos para Rinhal em no máximo 10 dias. Se eu aceitar apenas um desafio por dia, receio que muitas pessoas perderão a sua chance. Ele fez uma pausa, o canto da boca se curvando num sorriso quase arrogante, e continuou. Além disso, aquele aquecimento de agora não me custou muito esforço. Antes que sua voz se dissipasse, uma aura invisível, porém terrivelmente majestosa, explodiu repentinamente a partir dele, como se fosse o centro. Não era mágica, mas era mais opressiva do que qualquer feitiço. O Alchoku aqui do conquistador, de um rei. Embora não tenha sido totalmente desencadeada contra ninguém em específico, a energia diminuiu a luz das velas no salão e fez com que os corações de todos que a sentiram afundassem pesadamente, sufocando-lhes a respiração. Sob os olhares atônitos de todos, Euron bateu suas espadas gêmeas uma contra a outra, produzindo um clangor ensurdecedor. Ele se ergueu, sua voz ecoando como um trovão pelo salão de banquetes. Então o próximo. Quem mais? O príncipe Doran Nymeros Martell franziu ligeiramente a testa. Em sua opinião, a postura agressiva de Euron era quase uma provocação sem sentido à dignidade de todos os guerreiros dorneses, arrogante demais e completamente desnecessária. O príncipe Oberyn Martell esboçou um sorriso divertido, perguntando-se por que o geralmente cauteloso, humilde e discreto pequeno Kraken havia se tornado tão arrogante de repente. Subitamente o homem triste Castor Daniels inclinou-se e deu uma risadinha. Ouvi dizer que o pequeno Kraken se inscreveu para o combate singular em Arrenhal. Ele está usando esses novatos para treinar. Ao ouvirem isso, um lampejo de compreensão passou pelos olhos do príncipe Oberyn e do príncipe Doran. Oberyn retomou sua expressão cínica, embora a preocupação entre as sobrancelhas de Doran não tenha desaparecido completamente. Não se preocupe. Nem eu mesmo podia afirmar com certeza que derrotaria o pequeno Kraken naquela época. Muito menos esses filhotes. Nesse instante, os jovens dorneses no salão foram completamente inflamados pelo grito de Euron. Próximo. Quem mais? Muito arrogante. Precisamos lhe dar uma lição. Esse homem de ferro simplesmente não nos leva em consideração. A crescente hostilidade quase se cristalizou. Naquela noite, Euron permaneceu como um incansável deus da guerra no centro da arena improvisada, aceitando desafios de dezenas de guerreiros dorneses em sucessão. Os sons de espadas se chocando, passos arrastados e os suspiros e exclamações da plateia aumentavam e diminuíam. Foi somente após a derrota do 10º desafiante que o príncipe Oberyn Martell finalmente se levantou rindo e decretou o fim da luta. Basta! Basta! A voz estrondosa de Oberyn abafou o ruído na arena, seu rosto demonstrando satisfação. 10 vitórias consecutivas em uma noite, este é um recorde impressionante.
Se continuarmos, mesmo que nosso pequeno Kraken ainda possa lutar, nós, Dorneses, estaríamos vencendo desonrosamente. Pareceria que usamos uma guerra de rodas para tirar vantagem dele. Esta noite, isso termina aqui. O anúncio de Oberyn pôs fim a essa repentina sequência de duelos e, discretamente, preservou o último resquício de honra para o lado dornês. Embora o banquete tenha continuado, a música voltou a tocar e o vinho foi reabastecido, a atmosfera era completamente diferente. A pequena área onde Euron estava sentado parecia formar uma barreira invisível e fria. Nenhum nobre dornês se atrevia a dar um passo à frente e conversar com ele. Os olhares dirigidos a ele eram uma mistura de irritação, apreensão e fria exclusão. Quase sozinho, ele havia ofendido todo o salão de nobres dorneses em um instante. Contudo, em meio a esse isolamento deliberado, uma figura atravessou a multidão indiferente. Balf Greyjoy, com um sorriso de evidente apreço, aproximou-se de Euron, puxou uma cadeira bruscamente, sentou-se e fez um sinal de positivo com o polegar. Rei, rapaz! Ele riu roucamente, sua voz estrondosa destoando dos sussurros ao redor. Ele ergueu seu cálice e o brindou pesadamente contra o de Euron sem explicação, o impacto espalhando o vinho carmesim. Isso sim é o que eu chamo de um homem de verdade. Satisfatório. Nos valores simples e diretos de Balt, embora Euron fosse geralmente poderoso e calmo o suficiente, sempre lhe faltava um pouco da audácia e da impetuosidade próprias de um jovem. Mas esta noite, essa demonstração de domínio, lutando sozinho contra 10, realmente se encaixava na sua definição de um homem de verdade. Nesse instante, Victoria Daniels aproximou-se rapidamente. Seu habitual tom de brincadeira ou insatisfação havia desaparecido, substituído por um olhar penetrante. Ignorando a atmosfera constrangedora, seu olhar fixou-se em Euron, e ela perguntou sem rodeios. Aquelas últimas estocadas e aquele estranho passo deslizante que você usou agora, o que foi aquilo? Por que esses movimentos se pareceram tanto com as técnicas de nós, homens tristes? Euron encarou seu olhar inquisitivo e respondeu com uma franqueza incomum, sem esconder nada. Não, como Vitória. Essas são as técnicas dos homens dolorosos. Vitória congelou instantaneamente, seus olhos azuis se arregalando em choque, aparentemente incapaz de assimilar a resposta por um momento. Ao ver sua expressão atônita, Euron agiu como se tivesse acabado de se lembrar, acrescentando num tom tão casual quanto de quem conversa sobre o tempo. Você se esqueceu? Seu irmão Castor passou 3 anos comigo do outro lado do Mar Estreito. Ele me ensinou. Claro, paguei muitos dragões de ouro por isso. Dragões dourados? Isso é. Traidor. As bochechas de Vitória coraram de raiva instantaneamente, sentindo-se traída pela pessoa em quem mais confiava. Ela pronunciou aquelas 3 palavras com dificuldade, sem mais se importar em questionar Euron. Virou-se bruscamente, seu olhar assassino imediatamente vasculhando a multidão em busca de seu irmão Castor Daniels, claramente determinada a acertar as contas por vazar segredos de família. Euron deu uma risadinha feliz por ter proporcionado alguma diversão a Castor Daniels, aquela desgraça entre os homens dolorosos. Capítulo 144, A Guerra da Honra. Ashara e Arianne caminhavam graciosamente pela multidão, de mãos dadas. O rosto de Ashara transbordava de alegria e orgulho irreprimíveis. Embora soubesse que a esgrima de Euron era soberba e que ele havia passado por meses de treinamento árduo com seu irmão Arthur em Pedra do Dragão, testemunhar sua figura valente derrotar 10 guerreiros dorneses em sequência ainda a emocionava profundamente. Seus olhos violeta brilhavam com uma radiância comovente. Arianne não perdia uma chance de provocar a amiga. Ela cutucou Ashara de leve com o cotovelo, a voz baixa, mas alta o suficiente para quem estivesse por perto ouvir, num tom cheio de malícia. Olha só. Ela estava tão nervosa agora há pouco que quase rasgou o vestido, apavorada com a possibilidade de alguém errar e ela ser obrigada a considerar novos pretendentes amanhã. 2 nuvens vermelhas surgiram instantaneamente nas bochechas de Ashara. Ela lançou um olhar tímido para Arianne, mas não negou o ocorrido. Ao ouvir isso, Euron demonstrou um toque de curiosidade. Olhou para Ashara e perguntou seriamente. Então, se eu realmente tivesse perdido agora, de acordo com as regras de Dorne, nosso noivado seria realmente anulado? Claro que não. Ashara balançou a cabeça imediatamente, explicando suavemente. É apenas o que os desafiantes dizem. Normalmente nesse ponto a família da noiva, como meu irmão ou o príncipe Doran, intervém e anuncia. Este homem provou seu valor com força e coragem. Embora derrotado, ele mantém sua honra. O noivado permanece válido. É apenas uma retórica tradicional para motivar os competidores, mantendo a decisão final firmemente nas mãos da família. Euron soltou um longo suspiro de alívio ao ouvir isso, assumindo uma expressão irritada de sofrer uma grande derrota. Ele riu amargamente. Por que você não disse isso antes? Se eu soubesse, não teria lutado com tanta garra agora. Perder alguns rounds não teria feito diferença. Sua piada preguiçosa fez Ashara rir imediatamente, e Arianne soltou uma série de risadas nítidas. Após o banquete terminar e o barulho diminuir, Euron e Ashara se despediram com boa noite no final do corredor e voltaram para seus respectivos quartos. O banheiro estava saturado de vapor quente. Euron encostou-se na borda da banheira de olhos fechados, relaxando o corpo após as intensas batalhas. Liz ajoelhou-se atrás dele, enxugando suas costas largas com um pano macio, a água escorrendo pelas linhas de seus músculos tensos. Seus movimentos eram delicados. Após um momento de silêncio, ela falou suavemente, com um tom de voz que carregava um traço de preocupação imperceptível.
Suas ações esta noite foram um pouco imprudentes demais. Você quase ofendeu todos os nobres de Dorne. Euron não abriu os olhos nem respondeu. Simplesmente estendeu a mão para trás, envolvendo com precisão a cintura fina de Lysa. Sua palma úmida acariciava habitualmente a pele macia dela com um toque de possessividade preguiçosa. O corpo de Lysa enrijeceu ligeiramente, então ela segurou delicadamente, mas com firmeza, a mão inquieta dele. Sua voz baixou ainda mais. Não, você acabou de conhecer Lady Ashara formalmente hoje. Você não pode fazer isso. Ela fez uma pausa, aconselhando sinceramente. Agora mesmo, você deveria ir encontrar Lady Ashara. Euron finalmente abriu os olhos e se virou para olhá-la, um sorriso cúmplice surgindo em seus lábios. Encontrá-la? Ashara é da casa Dany, que segue rigorosamente a etiqueta. Ela jamais concordaria com qualquer transgressão antes do casamento. Não estou pedindo que você vá fazer. As bochechas de Lysa coraram com vapor, enquanto ela explicava apressadamente. Quero dizer, você deveria ir conversar com ela, falar com ela. Ela é sua futura esposa, a nobre pérola da queda das estrelas. E eu? Sua voz baixou, carregada de submissão resignada. Eu serei apenas sua esposa de sal. Não. A voz de Euron tornou-se subitamente clara e firme. Ele se virou respingando água. Segurando o rosto de Lysa, obrigou-a a olhar para ele, seu olhar ardente e inquestionável. Escute bem, Lysa. Não sou uma esposa de sal. O polegar de Euron acariciou suavemente o queixo dela, cada palavra carregada de peso. Você é minha mulher. Você foi no passado. Você é agora e você será no futuro. Além disso, você será uma das rainhas que ascenderão ao topo comigo. Eu nunca permitirei que você sofra uma injustiça. Na névoa densa, a promessa de Euron era ardente e solene. Embora o coração de Lysa estivesse repleto de emoções indescritíveis, ela reprimiu firmemente as turbulências internas. Ela conhecia claramente os limites de sua identidade e posição, e compreendia ainda melhor o verdadeiro coração de Euron. Assim aconselhou Euron novamente com suavidade, mas com sinceridade, dizendo-lhe para não se preocupar com ela, mas para ir ao lado de Ashara e passar um tempo com ela. Euron acatou esse conselho bem intencionado. Em plena noite, ele chegou à porta de Ashara e bateu suavemente. A porta se abriu e a figura de Ashara apareceu sob a luz suave. Sem muitas palavras, os dois caminharam silenciosamente até os degraus de pedra da varanda do lado de fora do quarto e se sentaram. A brisa fresca do mar de Dorne soprava suavemente, bagunçando seus cabelos e levando embora o ruído do dia. Ombro a ombro, de mãos dadas, conversavam em voz baixa na quietude da noite. Do rico vinho tinto de Dorne aos ventos frios e úmidos e ao ar do treinamento em Pedra do Dragão. Da melancolia do príncipe Rhaegar às chamas vibrantes e à batalha naval na árvore, Euron narrava calmamente, e Ashara ouvia atentamente. Enquanto ouvia, um leve rubor subiu às bochechas de Ashara sob o luar. Se era o vinho, a brisa noturna, ou conforto proporcionado pela pessoa ao seu lado, ela não sabia. Delicadamente, quase que naturalmente, ela apoiou a cabeça no ombro largo de Euron, encontrando a posição mais confortável. A brisa da noite, os sussurros, o aconchego, tudo estava perfeito. Logo na manhã seguinte, a praça de areia em frente aos jardins de água, geralmente usada para treinamento, já estava repleta de numerosos espadachins dorneses relutantes. Eles não estavam esperando em silêncio. Em vez disso, brandiram suas espadas com força, golpeando violentamente os escudos com as lâminas, criando impactos e gritos estridentes e penetrantes. O barulho enorme quebrou a tranquilidade do jardim, sua intenção era simples e direta. Impedir que aquele arrogante homem de ferro dormisse em paz após a noite anterior e forçá-lo a sair do castelo imediatamente. No entanto, eles não sabiam que essa provocação estrondosa soava como o convite mais maravilhoso aos ouvidos de Euron. Euron estava justamente refletindo sobre o fato de que os pontos conquistados ontem eram muito menos do que o esperado. Esse grupo de desafiantes que se apresentou à sua porta era exatamente o que ele desejava. Já que eles se entregaram, podemos muito bem levá-los. Com esse pensamento, Euron apareceu sem pressa. O resultado não trouxe nenhum suspense. Como uma repetição da noite anterior, só que mais rápida, 10 jovens nobres dorneses confiantes foram derrotados um após o outro, caindo na areia, com os rostos estampados em descrença e humilhação. Para colher esses pontos autogerenciados de forma mais sustentável e eficiente, Euron não hesitou em demonstrar suas excelentes habilidades de atuação. Após a vitória, Euron não encerrou as coisas de forma simples. Em vez disso, revelou deliberadamente a dose exata de humilhação. Era um olhar descarado e arrogante, como se derrotar o oponente fosse apenas remover um grão de poeira. Acompanhado pelo olhar desdenhoso e presunçoso de costas enquanto se virava para ir embora, cada detalhe era como uma lima fria, triturando impiedosamente a honra que os nobres dorneses mais prezavam, fazendo-os arder de vergonha e indignação, quase esmagando seus dentes. Continuem amanhã, se tiverem coragem. A humilhação da derrota transformou-se na carta de desafio mais direta. Diante do convite, Euron aceitou calmamente, sem que o irritante arqueamento em seus lábios desaparecesse. Assim, a natureza desses duelos diários fora dos jardins aquáticos mudou discretamente. Não se tratava mais de romance, não se tratava mais de Ashara Dany ou Arianne Martell. Transformou-se numa pura guerra de honra, para derrotar Euron Greyjoy e restaurar a honra de toda a geração mais jovem de Dorne. Capítulo 145. 10 dias, o Deus invencível da guerra. A praça de areia em frente aos jardins de água parecia ter se transformado em uma miniatura de uma exibição de artes marciais dornesas.
Jovens nobres das casas Manvoode, Corgile, WYL, Daut, Santagar e muitos outros vassalos dorneses se revezaram na entrada da arena, portando diversas armas e demonstrando a determinação de apagar sua vergonha. Não se tratava mais de uma disputa apenas com espadas longas. Era possível observar o golpe rápido das lanças, a firmeza dos escudos, as curvas sinuosas das cimitarras, o estalo cortante dos chicotes, o assobio dos martelos meteóricos, a força descomunal das alabardas e até mesmo as perigosas adagas de combate corpo a corpo. Uma deslumbrante variedade de armas era exibida ali, cada desafio proporcionando uma experiência de combate completamente nova. Para Euron, esta não foi de forma alguma uma simples batalha de vontades, mas sim um excelente campo de treinamento prático. Em confrontos com diferentes oponentes, ele absorvia avidamente a experiência no manuseio de várias armas e estilos de luta, integrando e aperfeiçoando constantemente seu próprio sistema de combate. Sua habilidade com duas espadas tornou-se cada vez mais refinada. Seus movimentos de pés e corpo tornaram-se mais ágeis e imprevisíveis ao lidar com armas incomuns. Ele até tentou integrar seu controle do Haki do Conquistador aos duelos, usando breves explosões de aura para perturbar a mente de seu oponente. O momento mais impressionante para o público foi quando, diante de um pesado martelo de meteoro vindo em sua direção, ele não se esquivou nem se desviou. Com um grito baixo, os músculos de todo o seu corpo se contraíram instantaneamente como ferro Tekai, corpo de ferro. Euron recebeu o golpe com força no peito. Pá! Após um som abafado e pesado como de couro sendo batido, Euron apenas recuou meio passo antes de se firmar. Esfregou o peito suavemente como se tivesse sofrido um leve empurrão, mas seus olhos brilharam com a calma de quem havia testado sucesso. Ele estava, pessoalmente, testando os limites da resistência do seu corpo a golpes. Essa arena diária havia se tornado a melhor fornalha para ele se fortalecer. No terceiro dia, a cena do lado de fora dos Jardins de Água havia se transformado completamente em uma frenética competição aberta. A sede de Euron por pontos e experiência em combate só aumentava. Em meio à luta constante, como se algum sangue guerreiro em seu corpo tivesse sido ativado, ele autorizou a quebra total de todas as regras. As restrições de identidade foram as primeiras a serem suspensas, não apenas para nobres, mas também para lordes de toda Dorne e mercenários, cavaleiros errantes e até bastardos. Qualquer um que acreditasse ter alguma habilidade podia se apresentar para o desafio. As barreiras de gênero e idade desapareceram com isso, fossem homens ou mulheres, jovens e impetuosos ou velhos e experientes, contanto que ousassem pisar naquela areia, poderiam ter a oportunidade de cruzar as mãos com Euron. A dimensão dos desafios aumentou rapidamente. O limite original de 10 partidas por dia foi completamente abolido, substituído por uma guerra de roleta quase interminável. 10 partidas pela manhã, 10 à tarde e até mais 10 enfileiradas após o anoitecer. Do nascer ao pôr do sol, a praça de areia estava lotada de gente. O som agudo do metal se chocando, as exclamações e aplausos da plateia, e os suspiros relutantes dos derrotados ao deixarem o campo de batalha quase nunca cessavam. Euron permanecia no centro da tempestade como um incansável viciado em artes marciais, ou um kraken das profundezas absorvendo avidamente a experiência de combate, acolhendo diversos desafios vindos de todas as direções. Na nona noite da chegada de Euron a Dorne, a arena de areia em frente aos Jardins de Água foi palco de uma grande ocasião sem precedentes. A multidão, atraída pela notícia, lotava cada centímetro de espaço disponível, com o rugido do barulho pressionando diretamente as altas muralhas de Lança do Sol. Todo esse fervor sem precedente se devia ao impressionante combate amistoso ao entardecer. Euron Greyjoy travou uma batalha vigorosa com o Víbora Vermelha, o príncipe Oberyn Martell. Diante dos olhos de todos com um golpe de genialidade, ele derrubou a temível lança da mão do príncipe Oberyn. Embora nenhum dos lados tenha usado toda a sua força, assemelhando-se mais a uma demonstração de habilidade e sondagem tácita entre especialistas de alto nível, este resultado foi suficiente para inflamar a paixão de todos os espectadores. Mais importante ainda, a notícia já havia se espalhado. Na manhã seguinte, este jovem mestre das Ilhas de Ferro, que vinha vencendo consecutivamente há dias e cujo brilho era inigualável, partiria. Esta noite era a última chance de desafiá-lo. Uma vez perdida, ninguém sabia em que ano ou mês haveria outra oportunidade para enfrentá-lo. Portanto, os arredores da arena foram iluminados como dia por tochas. Vozes fervilhavam. Todos queriam testemunhar essa loucura final com seus próprios olhos, ou tentar deixar seu nome na areia de Dorne nesta última noite. Na nona e última noite, a atitude de Euron sofreu uma transformação completa. A arrogância e a presunção deliberadas de antes desapareceram sem deixar vestígios. Após derrotar um oponente com facilidade, ele não mais se descuidava, dando um passo à frente, estendendo a mão direita para o adversário caído no chão e o levantando com força. Além disso, Euron sempre elogiava sinceramente os pontos fortes do adversário. Boa técnica. Seu jogo de pés é ágil como uma cascavel do deserto, ou força incrível. Aquele golpe agora deixou meu braço dormente, ou velocidade impressionante, como um leopardo em disparada. Até que ninguém mais se apresenta-se para desafiar, a arena mergulhou num estranho silêncio, com apenas o crepitar das tochas e o som da brisa marítima. Euron respirou fundo, caminhou até o centro do campo, encarou todos os guerreiros e nobres dorneses ao redor e fez uma profunda reverência. Euron ergueu a cabeça, sua voz clara e sincera ecoando pela arena.
Por favor, perdoem minha grosseria e ofensa destes últimos dias. Seu olhar percorreu os rostos que derrotara, rostos que outrora irritara deliberadamente. Estou prestes a ir para Arrinhal participar do torneio, ciente de que inimigos poderosos me cercam. Minha postura não foi por desprezo, mas por um desejo urgente de acumular mais experiência em combate diante da Assembleia e testemunhar o estilo dos verdadeiros guerreiros dorneses aqui presentes. Euron fez uma pausa, continuando com um tom que carregava um traço de cansaço imperceptível e total sinceridade. Só me comportando de maneira detestável consegui despertar o maior espírito de luta de vocês, permitindo-me enfrentar uma série interminável de desafios. Isso foi, sem dúvida, uma exploração desprezível, e por isso peço profundas desculpas. Ao mesmo tempo, sou imensamente grato pela tolerância e pelas instruções sinceras de todos nestes dias. Cada partida com vocês me beneficiou enormemente. Assim que suas palavras foram proferidas, o silêncio reinou na arena. A hostilidade e a raiva acumuladas anteriormente pareciam começar a se dissipar silenciosamente diante daquela repentina franqueza e respeito. Às vezes, a transformação do coração humano é simplesmente maravilhosa. O intervalo entre o ódio extremo e a admiração sincera pode ser separado apenas por uma frase de confissão honesta. Quanto mais detestável era a postura deliberadamente arrogante de Euron antes, mais admirável era agora sua coragem de admiti-la e se desculpar abertamente. Outrora, quantas pessoas amaldiçoavam secretamente esse arrogante homem de ferro, desejando que ele logo fosse devorado pelos peixes. Mas agora, ao ver o jovem curvando-se em sinal de desculpas no centro do campo, admitindo francamente que usou todos eles para se aprimorar, uma emoção complexa e indescritível invadiu o coração de todos, a constatação de ter sido usado, sim, mas ainda mais. Uma admiração por sua força absoluta e respeito por sua escolha final pela honestidade. O ódio dissipou-se silenciosamente, substituído por sinceros votos de felicidades. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.